Segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021, está começando agora mais uma edição do Bom Dia Produtor. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o futuro do Sistema Nacional de Crédito Rural e também do Plano Safra 21-22. Os assuntos foram temas de reunião entre lideranças cooperativistas, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos. Tem informações também sobre a participação do Brasil na GulFood, a maior feira de alimentos do Oriente Médio, que começou na sexta-feira. De Araçatuba, vamos saber os detalhes sobre o 5º levantamento de previsões e estimativas da safra agrícola paulista, realizado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, com a estimativa final da safra 19-20 para a laranja. Você vai acompanhar uma entrevista com João Ricardo Alabanes, subsecretário de Economia Agropecuária e Abastecimento de Minas Gerais, sobre a expectativa do aumento de produção no estado, apresentado pelo último relatório da Conab, divulgado na semana passada. Se você não conhece, hoje você vai conhecer também o buriti, uma palmeira usada como alimento e remédio pelos povos da Amazônia e do Cerrado. A planta tem 1000 finalidades que atende o homem, os animais e as indústrias. Cotações do boi gordo e bezerro e a previsão do tempo para todas as regiões do país nesta segunda-feira. Tudo isso e muito mais informação agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Começamos o programa de hoje com os destaques da nossa capital federal. Bom dia, Berenice. Bom dia. Nesta segunda-feira, os parlamentares retornam às atividades aqui no Congresso e, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, mesmo com todos os problemas, as pautas traçadas pelo governo, pela Câmara e pelo Senado estão mantidas. Na semana passada, os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o ministro da Secretaria de Governo, General Ramos, para tratar da pauta econômica e do retorno do auxílio emergencial. Rodrigo Pacheco afirmou que nesta semana, o Senado começa a discutir a PEC emergencial e que o relator do texto, o senador Márcio Bittar, irá apresentar o relatório nos próximos dias com uma cláusula que vai permitir a implementação do auxílio emergencial. De Brasília, Berenice Leite. Acompanhe a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo com Iberville Neto. O que nós temos observado é um cenário de frigoríficos testando o mercado, considerando o mercado doméstico, testando valores menores, mas sem efetividade. Sexta-feira normalmente é um dia de poucos negócios e os frigoríficos que testam sabem que não é um dia para comprar mesmo, é um dia para tentar colocar um novo patamar de preços para que esse patamar seja mais aceito na segunda. Por outro lado, quem compra para o mercado externo tem negociado valores até um pouco superiores. Então a gente observou uma certa diferenciação maior de mercado interno e mercado externo. Quando a gente fala mercado externo, a gente está se referindo a animais com até 30 meses que vão ser destinados aí, na realidade brasileira, principalmente à China. Então, o cenário é esse. Para a próxima semana é possível que nós tenhamos um aumento da demanda por gado, já devido à proximidade do início de mês, então para a produção de carne para a virada de mês, pagamento de salários, mas o consumo doméstico não tem sido o ponto forte. Por outro lado, as exportações vieram em ritmo mais lento ao longo de fevereiro, claro que o nível de abates influencia isso, mas outro fator importante também é que nós tivemos o Ano Novo Chinês nas últimas semanas, no período de Ano Novo Chinês, e a tendência é que agora eles voltem às negociações e aumentem o ritmo de negócios. Tudo isso é positivo para o mercado do boi gordo, mas em linhas gerais nós não esperamos um mercado com a mesma força que vinha sendo observado há algumas semanas,
o mercado deve trabalhar um pouco mais de lado aí, em curto prazo, possíveis ajustes para um lado ou para o outro, mas sem grandes inversões de tendência ou grande força para valorizações. Obrigado, Berville. Vamos agora para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. São preços para uma boiada comum à vista livre de fundo rural. Começamos pela região sudeste. Preços mínimos no sudeste, queda de R$ 2,00 em Belo Horizonte. Altas de R$ 1,00 no Triângulo Mineiro e no sul de Minas Gerais. Queda de R$ 1,00 no Rio de Janeiro. Queda de R$ 3,00 no Espírito Santo. Vamos agora para a região sul. Altas de 20 centavos no quilo pago em Pelotas e oeste do Rio Grande do Sul. Alta também de R$ 2,50 em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E queda de R$ 1,00 no sudoeste de Mato Grosso. Nordeste sem alterações. Norte com alta de R$ 1,00 em Redenção, no Pará. Altas de R$ 2,00 em Paragominas e norte do Tocantins, alta de R$ 3,00 em Rondônia. Vamos ver agora como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, com a apuração pela Scott Consultoria. Você vai acompanhar agora informações sobre o 5º levantamento de previsões e estimativas da safra agrícola paulista, realizado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, com estimativa final da safra 19/20 para a laranja. Veja com o repórter Gustavo D'Angelo. A estimativa final para a cultura da laranja aqui em São Paulo aponta a produção de 317,7 milhões de caixas de 40 quilos e 800 gramas, montante 3,4% menor ao obtido na safra anterior. O período de deficiência hídrica, intensificado por altas temperaturas diurnas, se instalou em grande parte da região produtora de laranja. Entretanto, esse efeito foi amenizado nas regiões sudeste e noroeste, onde predomina a laranja com destino para a mesa com uso de irrigação. Do total produzido no estado, 80,9%, o que corresponde a 257 milhões de caixas, são destinados à indústria e 60,7 milhões de caixas vão abastecer o mercado para a mesa. A área ocupada com pomares de laranja é 436,1 mil hectares, correspondendo a 175,5 milhões de plantas, sendo que cerca de 89% delas estão aptas para a produção. O levantamento aponta que continua em vigor o processo de eliminação de pomares comprometidos com a incidência de problemas fitopatológicos, principalmente cancro cítrico e greening. A laranja também ocupa espaço importante nas exportações paulistas. Em 2020, o grupo de sucos contabilizou 1,40 bilhão de dólares, dos quais 96,7% referentes a sucos de laranja. Esse montante, no entanto, foi 24,2% inferior ao obtido em 2019. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O produtor Oscar Couto de Souza entrou em contato com a nossa produção encaminhando para a gente a seguinte pergunta. Tem como escolher o sexo do embrião se a pessoa escolher apenas a fêmea? Tem como fazer este tipo de embrião? A Kylie Rodrigues tem as informações na entrevista. Quem responde a sua dúvida, Oscar, é a pesquisadora da Embrapa, Juliana Correia. E aí, doutora, tem como escolher o sexo do embrião se a pessoa escolher apenas a fêmea? Tem como fazer esse tipo de embrião? Oi, Kylie, tudo bem? Sim, Oscar, tem sim como escolher o sexo do embrião. Antigamente, a gente produzia um embrião sem saber se era macho ou fêmea, e aí tirava um pedacinho desse embrião, que chama biópsia, e avaliava para saber se era macho ou fêmea.
Só que hoje em dia, com o uso do sêmen sexado, a gente consegue escolher o sexo do embrião. O que é isso? A gente separa o sexo pelo ejaculado do touro, então pega o sêmen desse touro, passa num aparelho que chama citômetro de fluxo e aí separa o X e o Y. O X vai dar fêmea e o Y vai dar macho. Esse aparelho, ele leva bastante tempo para separar, por exemplo, de 4 a 10 doses de sêmen de um touro por 1 hora. Então ele demora mais para separar o ejaculado, para fazer essa sexagem, e por isso ele tem um custo mais elevado. E além do custo, Kylie, ele também tem uma prenhez inferior, porque como ele passa por esse processo que é demorado, então a taxa de prenhez ela é menor quando a gente usa uma inseminação artificial. Então dá para usar esse sêmen na inseminação e dá para usar essa dose sexada na fecundação in vitro e na transferência de embrião. Então eu já produzo o embriãozinho escolhendo o sexo. O Oscar não falou, mas como ele tem preferência para fêmea, deve ser porque ele trabalha com leite, porque a grande utilização do sêmen sexado é para gado leiteiro, que a gente tem a escolha da fêmea. O gado de corte, o produtor do gado de corte, ele também pode escolher o sêmen sexado para macho, que é para a produção de carne, ou para fêmea, quando ele faz a reposição do rebanho dele, né, usando uma alta genética. Então, tem como a gente escolher o embrião, o sexo do embrião. O que acontece é que, normalmente, a taxa de prenhez na inseminação artificial ela é menor e o custo é maior quando a gente vai fazer o embriãozinho, porque esse sêmen é mais caro. A tecnologia está aí, né, doutor? Hoje em dia tudo é possível. Isso. Eu agradeço a pergunta do Oscar Couto de Souza. Na mensagem ele não fala de que região é, mas eu sei que ele está sempre acompanhando a nossa programação. Forte abraço para você, tá, Oscar? Agradeço também você, Juliana, por sempre estar atendendo as nossas perguntas dos nossos telespectadores. Obrigada. Eu que agradeço, é um prazer. E se você também, assim como o Oscar, tem alguma dúvida, né, sugestão, basta você encaminhar uma mensagem para a nossa produção, está sempre ligada, é claro, no sba1.com e também nas nossas redes sociais. Até mais. A repórter Rosa Cabral fez uma reportagem que vai nos mostrar agora um pouco do trabalho do CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, que fica em Campo Grande. Inclusive, lá está uma das onças resgatadas na queimada do Pantanal. Ela sofreu queimadura nas patas de 2º e 3º grau. Acompanhe. Campo Grande tem a cara da natureza. E na moldura desse cenário verde, nos altos da Avenida Afonso Pena, está o Parque Estadual do Prosa. No interior dele, o CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Criado na década de 80, foi um dos primeiros centros de triagem do Brasil. Todos os animais que chegam aqui, né, passam por uma triagem bem severa, onde recebem tratamentos, onde passam por cirurgia alguns animais, né, que ali precisam. Geralmente vêm por atropelamentos e grande parte também esses animais chegam filhotes. O centro funciona como uma clínica veterinária. Faz o acompanhamento nutricional, sanitário e comportamental dos animais. Aqui, as espécies são alojadas em recintos individuais ou coletivos, obedecendo às características biológicas. É o caso dos macacos e das araras, por exemplo. No histórico do acolhimento do CRAS, mais de 300 espécies entre aves, répteis e mamíferos. Algo perto de 41 mil animais. Fracionando em porcentagem, 68% são aves, 20% das espécies mamíferos, 12% répteis. Já animais na linha de extinção, 4% do total. No caso das aves, muitas chegam pelas mãos da Polícia Militar Ambiental. Elas são cobiçadas pelos traficantes de animais silvestres. Araras e papagaios são os mais procurados. Existe até um caso de uma arara azul que estava sendo vendida, né,
no interior do estado, né? Obviamente a polícia fez um trabalho magnífico junto com a Polícia Militar Ambiental e IBAMA, onde conseguiu interceptar a venda desse animal, recolhemos o animal. A maior parte dos animais que nós recolhemos é da fauna própria, é de fauna de dentro da cidade. Campo Grande escolheu ter flora, escolheu não mais canalizar córregos, escolheu manter os parques lineares dos córregos, deixar aquela parte. E isso preserva a fauna. E essa fauna, ela sai de dentro dessa flora e às vezes acaba adentrando o perímetro urbano. E dentro desse perímetro urbano, dentro da residência, nós já pegamos capivaras dentro de armários, já pegamos gambá dentro de lavadeira. Todos os animais que não são bravios, que não podem ser soltados no ambiente naquele momento, nós encaminhamos ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres para que os técnicos tomem as providências. Depois de reabilitados, a grande maioria dos animais retornam para a natureza. A soltura é feita em fazendas cadastradas pelo IBAMA e com as devidas condições de abrigo. Nós fazemos visitas periódicas, né, para ver se de fato atende todos os recursos, né, a esses animais que ali estarão. Então, a partir daí, esses proprietários fazem alguns recintos, né, de soltura ou de aclimatação, para que esse animal chegue, né, ele acostume, se possa fazer toda a parte da aclimatação ali daquela região. E no fechamento da reportagem, o maior felino das Américas, a onça pintada. A hóspede do Centro de Reabilitação, acuada em um pequeno espaço, foi resgatada no Pantanal após sofrer queimaduras nas patas durante as chamas que se alastraram na região da Serra do Amolar no segundo semestre deste ano. Chegaram 2 animais, né, trazidos pela Força Aérea Brasileira. Um dos animais veio a óbito a partir de 1 hora de permanência aqui no CRAS. Foi conduzido esse animal ao exame de necropsia para ver a causa morta, no qual nós observamos queimaduras, né, de 2º a 3º grau e intoxicação pela fumaça, né? Então o pulmão dela estava todo comprometido por conta dessas queimadas. Esse animal que está vivo, ele também está com chumbinho alojado na região torácica, ou seja, não foi com projétil de bala de fogo, mas também há um projétil alojado na região torácica. Eu acredito que mais uns 2 a 3 meses esse animal permanece, né? Então nós estamos fazendo exame nele a cada 2 dias. Na verdade existe toda a equipe técnica, a alimentação dele está sendo diferenciada, o tratamento dele está sendo diferenciado. Para quê? Para que nós possamos devolvê-lo à natureza, né? Você acha que vai recuperar as patas? Já houve melhoras, nós já temos imagens, estamos tirando foto a cada 2 dias, então por conta disso a gente já está sabendo que na parte cicatricial está tendo evolução. Depender de nós, do Centro de Reabilitação e do Maçô, esse animal voltará à natureza. Participe do Bom Dia Produtor. Envie suas dúvidas e sugestões no WhatsApp 67998631001. No próximo bloco, você confere uma entrevista com João Ricardo Albanês, subsecretário de Economia Agropecuária e Abastecimento de Minas Gerais, sobre o aumento de produção no estado. Fique com a previsão do tempo para a região Centro-Oeste. Você acompanha agora uma entrevista que o Fabiano Reis fez na última sexta-feira com o João Ricardo Albanês, subsecretário de Economia Agropecuária e Abastecimento de Minas Gerais, sobre o aumento de produção apresentado pela Conab. Vamos ver. E o estado de Minas Gerais pode ter uma produção agrícola 5% maior do que na safra passada, foi o que nos trouxe os números da Conab no seu levantamento no começo desse mês de fevereiro.
Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora pela internet com João Ricardo Albanês, subsecretário de Política e Economia Agropecuária da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas. João Ricardo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Um prazer tê-lo por aqui. E eu quero saber onde que Minas está crescendo com os grãos, quais são os grãos de destaque no estado. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho desses valores tão expressivos aqui em Minas Gerais. Como você bem disse, o relatório da Conab, o 5º levantamento, né, tem confirmado uma expectativa de safra recorde para Minas Gerais. E é interessante porque o estado vem crescendo de forma assim significativa. Se nós pegássemos os dados de 16 anos atrás, nós tivemos um incremento de 100%. A previsão é de colhermos 16 milhões de toneladas, e há 16 anos atrás nós estávamos colhemos, né, 8 milhões de toneladas. E a área, nós tivemos um crescimento de apenas 35%. Então, demonstra o grande investimento que ocorreu pelos produtores em tecnologias, a questão da ampliação das áreas irrigadas, a utilização da segunda safra até a terceira safra. Então, esses resultados que nós estamos obtendo agora é um resultado que ele vem, né, de todo o investimento ocorrido ao longo desses últimos anos. A visão empreendedora dos produtores, buscando cada vez mais as inovações, buscando mais conhecer o mercado. E também nós temos que identificar também as oportunidades que têm surgido pela alta demanda externa e interna. Então, são muitos os fatores que têm contribuído para esses resultados positivos aqui na produção de grãos em Minas Gerais. E em Minas, o milho e a soja, eles representam 90% da produção dos grãos. Então, nós temos esses dois produtos, né? O milho representa aí em torno de 48%, a soja 41%, e a soja cresceu de uma forma significativa nos últimos anos. O crescimento é expressivo pela demanda do mercado, né? E também pelo crescimento da segunda safra aqui do milho. João Ricardo, em relação aos fatores ligados à demanda, nós temos tanto no aspecto doméstico quanto também no cenário internacional uma demanda muito maior por soja e milho, enquanto que a oferta internacional ela está bastante contida. Dentro deste cenário, Minas Gerais começou a ter uma produção mais efetiva também nesses dois grãos, tanto para o cereal quanto para a oleaginosa. Você acredita que esse bom momento segue? E principalmente Minas Gerais, seus produtores devem continuar produzindo dessa forma? Olha, eu acredito que sim. A demanda, ela vai continuar nesse ano forte, né? Fabiano, só para você ter uma ideia, o 2020, da soja que nós produzimos, 75% foi exportado, principalmente para a Ásia, né? A demanda do milho, nós não somos um exportador significativo de milho, porque Minas tem uma demanda muito forte, né? Nós temos aí um rebanho bovino expressivo, né? Nós somos o terceiro, nós temos uma atividade da suinocultura, da avicultura, tanto de corte como de postura forte, né? Que são altamente demandantes, né? de milho e farelo de soja. Então, o milho, né, tem uma demanda forte aqui no estado, nós até compramos de outros estados, né, para atender essa demanda,
E a soja, pelo mercado externo, que tem sido muito pujante e tem demandado, né, eu vejo que a tendência desse crescimento vai continuar. E Fabiano, que eu tenho, isso daqui é sentimento meu, né? Essa valorização, né, dos produtos, e só para você ter uma ideia, o valor bruto de produção em 2020 em relação a 2019, nós tivemos um crescimento de 27% no valor bruto da produção, né? E nós chegamos a 98 bilhões de reais. E este ano que a gente estava pensando que nós teríamos um declínio, né, porque na parte do VDP agrícola, o café tem um peso significativo. E este ano é um ano da safra baixa, né, nós pensamos que teríamos aí uma redução do valor bruto de produção. Isso não ocorreu, né? Nós estamos com a expectativa de chegarmos a 100 bilhões de reais, ou seja, um crescimento aí de 1,7% no valor bruto de produção. E o café, que teve um declínio, ele sempre ocupou, no caso da agricultura, né, a primeira colocação no VBP. Este ano a soja assumiu essa posição pelo aumento da produção e também pelo valor, né, de mercado. A mesma coisa ocorreu com o milho, né, que subiu no ranking dos nossos produtos agrícolas em função também dos preços, né, e da produção. Eu entendo que o mercado, né, ele vai continuar forte e é interessante, está trazendo, eu vejo muitos jovens, né, uma oportunidade, né. Na pandemia, nós tivemos uma mudança do comportamento da população urbana, procurando os interiores. Eu vejo que surgirão vários investidores, né, vários jovens também que com outras ciências, não só das ciências agrárias e veterinárias, mas também vendo uma oportunidade ali, diante desses avanços tecnológicos, dos jovens inserirem nesse mercado, né? E isso eu entendo que isso é uma grande oportunidade. E para Minas, esse setor é essencial, porque as minas, como diz, as minas, elas são finitas. E a grande oportunidade do estado de Minas para o setor é enorme. Nós temos uma diversidade, o estado tem um número de municípios, tem a diversidade climática, de topografia, as oportunidades são enormes e nós estamos crescendo, e a participação do setor para a economia e na economia de Minas tem crescido de forma significativa, e isso é muito bom. Para encerrar, João Ricardo, nós tivemos também uma certa expansão de área em Minas Gerais. Essa expansão de área para as culturas agrícolas, ela ocorreu sobre áreas de produção de pecuária, áreas degradadas. Como que isso se deu aí em Minas? Sem dúvida, Fabiano. Ela ocorreu, sim, em algumas áreas de pastagem, e isso é muito bom, né? Isso é muito bom. O pecuarista em Minas Gerais, ele também está inserindo desse contexto diante da valorização dos seus produtos no mercado, né? Então, a terra, né, passa a ter um valor, e a recuperação dessas áreas é essencial, né? É muito importante que o pecuarista tenha essa visão que o agricultor tem, né? E eu tenho percebido a melhoria nos resultados da pecuária, né? Nós estamos vendo os resultados da bovinocultura, né? O preço da arroba do boi no mercado. Então, nós temos que avançar na produtividade. E uma forma é a recuperação dessas áreas, né? Na integração lavoura e pecuária, né? Muitas vezes também integrado com floresta, que no caso de Minas Gerais, nós temos a maior área plantada, né, de eucalipto. Então é uma oportunidade que nós temos nessa área, e o nosso estado, ele tem 33% do seu território em pastagens, e grande parte dessas áreas estão em algum estágio de degradação. A possibilidade de inserirmos a agricultura, né, a integração
em agricultura e pecuária, é uma grande oportunidade e de termos uma participação relativa na produção de grãos no Brasil de forma mais significativa. É o meu sentimento e vejo que isso tem ocorrido. Mas também não é só isso não, Fabiano. A gente tem percebido que a segunda safra tem crescido também no estado, até a terceira safra. Né? Nós temos ampliado a área de irrigação, né? Nós temos um potencial enorme. Né? Minas, não precisa dizer que é conhecida como a caixa d'água, né? Nós temos ainda algumas dificuldades do ponto de vista da legislação ambiental, não é que é dificuldade. Nós precisamos entender toda a preocupação, né, dos órgãos ambientais, não resta dúvida, temos que atender às demandas, mas nós temos um potencial enorme para crescermos aí na segunda, na terceira safra, fazermos a irrigação de complementação, mesmo no plantio de verão. Então, Minas são muitas, né, mas com enorme possibilidades. Tá certo, João Ricardo, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Um grande abraço a você. Eu que agradeço a oportunidade. O mundo não é o mesmo depois do coronavírus. Além das milhares de mortes, o mercado do agronegócio precisou se adaptar para dar conta dos lockdowns e problemas de logística que surgiram. Saiba mais na análise de João Pedro Cuti Dias. Essa pandemia do Covid começou há um pouco mais de um ano atrás na China. No começo, ficou mais restrito ao território chinês. O volume de contêiner que chegava com carne, a China hoje é a maior importadora mundial de carne, ficaram bloqueados nos portos devido ao lockdown, que não conseguia sair dos portos e ir até o destino final. Com isso atrasou o retorno dos contêineres. Hoje a China está voltando ao normal, só que a China é a maior consumidora de carnes do mundo. O que está acontecendo? Ela está provocando com uma falta de contêineres, há uma falta muito grande de contêineres do mundo para transportar as carnes, o preço está subindo, a dificuldade logística aumentaram. Um outro fator que está impactando é o próprio modelo de produção de carne na China, que a China antes produzia grande parte das 50 milhões de toneladas de carne suína dela por ano em cima de porcos criados mais ou menos usando alimentos que tinha nas pequenas propriedades, né? Está se trocando tudo isso por uma criação extremamente industrial, ou seja, a demanda por milho e por farelo de soja aumentou muito para os chineses. Os chineses não apareciam no mercado mundial de milho como grandes importadores, já aparecem como grandes importadores. Puxou o preço dos grãos e também o preço da soja, e devido à demanda por farelo de soja. Então, nós estamos vivendo um aumento muito grande nos custos de produção das carnes, especialmente as carnes brancas, isso em todo o mundo, tanto na União Europeia, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. O custo da produção de carne de frango e de suíno aumentou mais de 50%, em função do preço do farelo de soja e em função do preço do milho. O que nós estamos vivendo hoje? E com isso a demanda cresceu, apesar dos problemas que também existiram. Aqui no Brasil acabou a demanda ficando forte, mas no resto do mundo cresceu a demanda. E nós estamos vivendo hoje uma alta significativa nos preços das carnes, qualquer carne. E isso está impactando na inflação. Hoje os governos têm que começar a se preocupar com a questão da volta da inflação. E vai ficar cada vez mais presente esse problema à medida que haja qualquer problema climático, ou nos Estados Unidos ou no Brasil, que são dois grandes exportadores de carne, de grãos e de carne. O Brasil está colhendo agora uma safra muito boa de soja, com dificuldades, falta de excesso de chuva, uma série de problemas que está ocorrendo. Porém, e a nossa logística também atrapalha, ou seja, nós temos problemas sérios, principalmente nos estados onde a fronteira agrícola é mais recente, como o caso do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, e também no próprio Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos. Hoje as estradas estão em situação lamentável, os caminhões demoram muito tempo para chegar até o destino, algumas regiões estão com dificuldade de acessar os terminais, seja hidroviários,
principalmente os terminais hidroviários, tudo isso acaba impactando. Então hoje nós estamos vivendo no mundo um momento de transição. De um preço, nós vimos com os alimentos em queda, até poucos anos atrás, com o advento da pandemia, inverteu a situação. Hoje nós estamos vivendo um momento de alta nos preços. Alta nos preços e alta no custo de produção, que é outra coisa que é importante salientar. Aqui no Brasil, os produtores de suíno e de frango independente estão pagando para trabalhar. Ou seja, isso é um problema sério e que vai ter repercussões mais sérias ainda nos próximos meses. O Canal do Boi iniciou em janeiro uma série de reportagens que contam um pouco da história de seleção do Guzeraité, que vem desde 1967 na Fazenda Perfeita União, em Pirajuí, São Paulo. Você vai saber agora um pouco mais sobre a evolução da docilidade do rebanho, que desencadeou uma série de benefícios em todas as gerações produzidas pelos irmãos Toneto. Acompanhe no trabalho de Daniel de Paula. O Guzeraité tirou a subjetividade da seleção para temperamento e conseguiu amansar o seu rebanho desde que se tornou pioneiro em uma tecnologia que estreou há 17 anos na Fazenda Perfeita União, em Pirajuí, São Paulo. O método Reateste de medição de comportamento. Um dispositivo desenvolvido por essa zootecnista em parceria com a UFMG é acoplado à balança e o software Reateste capta no computador a reação do animal por 20 segundos. Desde que ele entra no brete e o tronco se fecha. Esse movimento gera um gráfico que se transforma em uma pontuação que estabelece o seu padrão de comportamento. A reatividade, medida nas fases de desmama, ano e sobreano, se junta à lida no campo para determinar que animais podem ser multiplicados e quem deve ser descartado por braveza. Comportamento, assim como a avaliação de temperamento, é fundamental, principalmente quando nós trabalhamos com sistema de produção de corte aqui no Brasil, ou de leite também, em áreas em grande extensão, e a gente sabe que as raças zebuínas são cientificamente conhecidas como raças bravas, então são raças que tem realmente que se fazer um trabalho de seleção para temperamento, e na Perfeita União se comprova que seleção para temperamento é possível, tornar os animais mais mansos, mudar a curva da população para temperamento é possível. E é importante a gente relatar que a seleção para temperamento não é uma seleção para mais manso, é simplesmente eliminar os animais indesejáveis, são aqueles animais agressivos que vão provocar muitas perdas, prejuízos econômicos e até emocionais por acidentes, e isso a gente está eliminando esses animais indesejáveis, tornando o sistema de produção mais seguro. Gerações anteriores dos irmãos Toneto, que sempre lideraram o manejo por aqui, jamais poderiam chegar no pasto perto da vaca parida para curar umbigo de bezerro, como nessa situação. E acariciar uma novilha de campo assim. Quem poderia imaginar que um bezerrão de corte desse, filho de touro Guzeraité manso, podia ser tão curioso e até permitir carícias no piquete? Cenas que provam a herdabilidade dessa característica usada como critério sério de seleção. As matrizes antigas, na época do meu avô, do meu pai ou do meu tio, era muito difícil você chegar e manipular o bezerro dela sem que ela investisse no peão ou no cavalo. A partir do momento que eu e meu irmão entramos no manejo, a gente teve uma seleção muito rigorosa nesse sentido. Vacas que eram bravas, que investem no peão ou no cavalo, são descartadas sem dó do nosso plantel. Hoje, você consegue manipular um bezerro após o nascimento, na tatuagem ou na pesagem dele ou queima de umbigo, tranquilamente, sem correr risco, tanto para o funcionário, tanto para a gente. Isso é muito importante e nosso gado hoje é manso, tem imagens comprovando isso, o temperamento, o teste de reatividade também comprovando isso, e cada ano que passa a gente vem selecionando mais rigoroso isso ainda. Os touros também têm um processo muito rigoroso de seleção, o touro não pode varar a cerca, ele não pode investir num cavalo ou investir no peão, no manejo, no curral. Tem que respeitar também no tronco, ele não pode deitar no tronco, não pode ficar estressado. Então a gente pega firme nisso mesmo, para o touro sair daqui e produzir uma bezerrada mansa na fazenda do comprador. Para vocês é muito mais simples hoje manejar a torama, né? Não só esse manejo de nascimento, mas também hoje o manejo com os touros do Guzeraité é muito mais fácil. Sim, como vocês estão vendo aqui, hoje não tem um boi bravo, a gente toca
os animais trocam de pasto, hoje tudo tranquilo, sem correria, sem gritaria, sem nada, tudo tranquilo. Isso tudo agrega valor ao produto e faz com que o maior número de pessoas possam utilizar da metodologia. Então, se você tem um gado comercial, mas que você tem a genealogia, você sabe de quem que os animais são filhos, isso também é possível fazer e fazer uma seleção dentro de rebanho para que você, dentro do seu rebanho, faça um acasalamento mais direcionado para você ter esse benefício de avaliação de temperamento e produzir animais mais mansos. A docilidade, que reduz riscos e perdas, gera mais produtividade, mais rendimento no pasto, no gancho e no bolso. Maior qualidade do produto final, fruto de uma seleção que visa melhorar sempre. Belíssimo trabalho, né? Até abril, quando teremos mais uma semana Guzeraité transmitida aqui pelo Canal do Boi. Fechando com um grande leilão, você vai ver outras reportagens que falam sobre os detalhes dessa seleção muito conceituada no mercado. A próxima vai tratar sobre qualidade de carne. Aguarde. E agora vamos conhecer as instalações da usina São Fernando, que fica em Dourados, Mato Grosso do Sul. A indústria, com capacidade de 4 milhões de toneladas, está à disposição dos investidores no leilão Massa Falida. Acompanhe. Parte dos bens arrecadados no processo de falência do Grupo São Fernando serão levados à venda pública nas próximas semanas. Um desses bens é a usina São Fernando Açúcar e Álcool, que começou a operar em 2009, com capacidade de 4 milhões na safra e que atualmente encontra-se em pleno funcionamento. Os interessados em participar da concorrência deverão enviar ao cartório da 5ª Vara Cível de Dourados, Mato Grosso do Sul, proposta por escrito, em envelope lacrado. As propostas serão recebidas até o dia 26 de fevereiro de 2021, conforme edital de intimação para alienação de bens, sendo considerada vencedora a melhor proposta. Para mais informações, entre em contato através do telefone 67 3390 3000 ou pelo e-mail vcp@vcppericia.com.br. Participe do Bom Dia Produtor. Envie suas dúvidas e sugestões no WhatsApp 67 99863 1001. No próximo bloco, vamos até Brasília saber informações sobre uma reunião que discutiu o futuro do Sistema Nacional de Crédito e também do Plano Safra 21-22. Fique com a previsão do tempo para a região sudeste. Sete horas e 53 minutos. O Brasil começou a exportar aves para o Oriente Médio em 1974. Hoje, nós somos um dos principais fornecedores de países como a Arábia Saudita, por exemplo, e os maiores exportadores de carnes dentro do sistema AHAL, que segue os preceitos islâmicos. E para estreitar ainda mais esta relação, a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, desembarcou na sexta-feira em Dubai. E lá começou ontem a maior feira de alimentos do Oriente Médio, a Gulf Food. Sara Kirchhoff conversou com o diretor de mercados da ABPA. Confira na reportagem. Isso mesmo, Luiz Ruas, da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, está conosco pela internet, 48 horas sem dormir. Ele que está participando dessa missão lá no Oriente Médio, e uma que é considerada a maior feira de alimentos do Oriente Médio e também uma das maiores do mundo nesse segmento. Luiz, primeiramente, muito obrigada pelo esforço de estar aqui conversando com a gente nesse momento. E eu começo te perguntando quais que são as expectativas desse evento, nesse momento que o Brasil está vivendo na cadeia de proteína animal e nessa missão, né, que é a primeira missão internacional da BPA depois de um ano inteiro praticamente aí de pandemia. Bem-vindo ao Canal do Boi.
Olá, Sara e todos os telespectadores do canal do Boi, um prazer estar aqui com vocês, aqui de Dubai, como você disse, é 48 horas praticamente sem dormir, mas acho que é por uma boa causa, né? A gente vem aqui para a GoFood, como você bem disse, essa será a primeira grande ação internacional da BPA desde o início da pandemia. Nós viemos o ano passado para a GoFood, depois logo em seguida foi decretada a pandemia, e essa então é a primeira grande ação internacional, uma feira que é basicamente um hub, congrega visitantes de diversas partes do mundo, da Ásia, também do norte da África. Então as expectativas são muito positivas, a gente até, porque nos últimos meses a gente viu uma evolução no volume de vendas comprado por vários países da região aqui, a Arábia Saudita incrementando seus volumes, os Emirados Árabes Unidos também incrementando os volumes. Então a ideia é que com a tendência, né, do aumento da vacinação, esses países estão bem avançados em relação à vacinação, é que o consumo nesses países volte cada vez mais, e aí a gente tenha condições de volumes e condições de negociação melhores para os próximos ciclos de negociação. E acho então que essa ação da feira da GoFood aqui em Dubai, eu acho que ela vem num excelente momento para a gente consolidar ainda mais a nossa participação nesse que é um dos principais mercados para a nossa carne de aves, né? É sempre legal a gente lembrar que as primeiras exportações brasileiras de carne de aves aconteceram aqui para o Oriente Médio em 1974. Agora, para essa feira especificamente, a gente tem uma série de desafios. A gente está, obviamente, adotando uma série de medidas, de cuidados, para que a gente possa realizar essa feira em total segurança. Várias medidas adicionais, como, por exemplo, a não distribuição de folders em papel, também a questão da restrição do número de pessoas no stand, enfim, uma série de coisas que a gente está se organizando para fazer isso da melhor forma e da forma mais segura possível. Mas o que eu te digo, Sara, é que não vai faltar na feira a nossa degustação já tradicional do delicioso shawarma que a gente tem aqui, aquele lanche típico aqui do Oriente Médio, com pão árabe e também com o nosso frango e também o nosso omelete. A gente vai servir isso. O sucesso desses produtos, Sara, é tanto que já é quase uma parada obrigatória, é quase uma peregrinação de muitos visitantes que vêm para essa feira parar lá no nosso stand e comer esses produtos brasileiros. E agora, obviamente, com todas essas questões relacionadas ao Covid, que a gente está cuidando muito para que possa acontecer de maneira segura. Então, o nosso stand ali, só para você ter uma ideia, vão ter mais de 300 metros, são 360 metros, que a gente está disponibilizando para reuniões, ações das empresas associadas que estão nos acompanhando nessa feira. E aqui também, muito importante, e já finalizo aqui, a parceria sólida que nós temos com a Apex Brasil, nossa parceira nessa feira, e em muitos outros projetos setoriais. A gente tem o Brazilian Chicken, o Brazilian Egg e o Brazilian Breeder, vários projetos de promoção comercial do nosso frango, do nosso ovo e do nosso material genético de aves. Tá certo, Luiz, quanta informação e quanta coisa boa aí no meio, né? E também sempre é importante a gente lembrar, né, que o Brasil ele já tem uma confiança por parte desse mercado, especialmente se a gente for olhar que nós somos os grandes fornecedores de produtos, né, abatidos no sistema halal, que é uma das exigências aí desses países. A perspectiva é de ampliar ainda mais esses mercados, Luiz? Com certeza, eu acho que como eu comentei, né, o momento é positivo, o consumo vem melhorando nessas regiões, a gente acompanha e vê que está melhorando o consumo. Como eu comentei também, a vacinação está ocorrendo aqui de maneira muito dinâmica, muito eficiente. Então isso obviamente nos traz esse alento de um aumento de consumo nesses países, e como a gente sabe, né, eles são hoje 33% das nossas exportações são aqui para o Oriente Médio. Então quando esses países aumentam, obviamente a gente aumenta também as exportações do Brasil como um todo. Maravilha, Luiz. Outra coisa que eu queria que você comentasse diz respeito à União Europeia, né? Porque essa semana a gente noticiou que um grupo de produtores da União Europeia, ele está se juntando, né, se mobilizando, fazendo uma campanha pela internet, se mostrando contra o acordo do bloco econômico com o Mercosul. Isso, de certa forma, você sente que já está ameaçando o mercado, traz uma preocupação? Como que vocês estão lidando com essa situação? Olha, a gente sabe, não é surpresa para nós, né, que existem uma série de interesses protecionistas por parte de alguns setores e alguns países ali da Europa.
Então, à medida que avançam os procedimentos aí para a entrada em vigor do acordo, e acho que eles estão avançando, a gente entende, né, que o tom dos ataques, e esses ataques, eu digo, né, infundados, deve até aumentar. E a gente aí, nesse sentido, como associação, a gente tem intensificado as nossas ações lá na Europa. A gente tem um escritório de representação lá em Bruxelas, e a partir dele a gente tem feito vários contatos com os stakeholders. Também lançamos uma campanha mostrando a nossa sustentabilidade, que é um dos pontos que geralmente é colocado pelos europeus. Enfim, a gente vem fazendo uma série de ações para desmistificar e tirar as fake news dessa negociação, até porque a negociação comercial ela já foi feita. O Brasil, Sara, o Brasil e o Mercosul, de maneira geral, né, os 4 países, tiveram acesso a 180 mil toneladas adicionais de carne de aves e 25 mil toneladas de carne suína. Então isso é algo que já está consolidado, e a gente espera que esse acordo possa entrar em vigor, porque a gente entende que vai beneficiar tanto os europeus como aqui o Brasil e os países do Mercosul de maneira geral. Você acredita então que não representa uma ameaça, o acordo está consolidado? Olha, do ponto de vista das trocas comerciais, seria um grande retrocesso se houvesse qualquer coisa em contrário. Então, isso já foi consolidado, já é acordado entre os países. Agora são, acho que, pequenos ajustes aí no texto mais político, ou no texto que trata, no capítulo que trata de desenvolvimento sustentável, né? E a gente tem que trabalhar para efetivamente chegar logo a esse acordo, porque seria um acesso adicional àquele que nós já temos hoje na União Europeia, fruto de vitórias que nós tivemos na OMC em tempos anteriores contra a União Europeia. Então, hoje o Brasil já exporta para lá algo próximo das 300 mil toneladas por ano, e a gente teria aí mais 180 mil toneladas de aves e 25 mil de suíno para exportar para esse mercado. Qual que é a perspectiva de data que vocês trabalham hoje? Olha, isso é uma negociação que é feita entre governos, né? A gente acompanha, obviamente, pela imprensa e também em contatos regulares com os postos diplomáticos e com o MRE, mas isso enfim, vai depender um pouco aí do avanço das negociações, desses ajustes finos que a gente entende que são coisas que devem ser trabalhadas aí o mais rápido possível para a gente poder ter acesso adicional a esse mercado do ponto de vista nosso aqui de carne de aves e carne de suíno. Tá certo, então. Esse foi Luiz Ruas, da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, de São Paulo, Sara Kirchhoff. O futuro do Sistema Nacional de Crédito Rural e também do Plano Safra 21-22 foram temas da reunião na semana passada entre lideranças cooperativistas com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos. Veja na reportagem de Berenice Leite. A reunião virtual teve o objetivo de alinhar a continuidade dos programas e das linhas de financiamento de crédito rural que beneficiam os empreendimentos cooperativos voltados ao custeio, giro, comercialização e investimento, aumentando a competitividade do setor. Atualmente, as cooperativas respondem por 50% da produção agropecuária brasileira, o que tornou o país um dos maiores produtores e exportadores mundiais nos últimos anos. Para Márcio Freitas, líder cooperativista, o crédito rural é um dos principais fatores de produção e condicionantes do sucesso do agro brasileiro nas últimas décadas. Representantes do setor disseram que há grande expectativa para que o governo defenda a importância das cooperativas agropecuárias para o maior protagonismo de pequenos e médios produtores, especialmente no que se refere à agricultura familiar. Também foi tema de discussão as políticas públicas que têm papel fundamental para reforçar as cooperativas de crédito na inclusão financeira e no desenvolvimento regional do país. A ministra da Agricultura disse que a ideia é modernizar o crédito rural, trazendo menos burocracia e mais agilidade. De Brasília, Berenice Leite. O Canal do Boi transmite nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro, às 20 horas no horário de Brasília, o leilão da agropecuária Recomeço. Em oferta, 250 matrizes Nelore PO, paridas e prenhes. Uma realização da Central Leilões. Veja os detalhes com o repórter Gustavo D'Angelo.
A Agropecuária Recomeço se apresenta novamente ao mercado com uma oferta bastante qualificada. Quem vai contar os detalhes para a gente é o João Campo, da Central Leilões. João, o que a gente vai poder conferir nesse leilão? Gustavo, amigos telespectadores do Canal do Boi. A Agropecuária Recomeço fez um leilãozaço lá em dezembro, fechando o ano com uma oferta espetacular. E agora também abrindo o ano de 2021 não seria diferente, né, Gustavo? São, nessa primeira etapa, 250 animais, fêmeas, 250 fêmeas que desfilarão por aqui. Animais de altíssimo valor genético, animal de morfologia impecável e o que é muito importante, Gustavo, animais produzidos no estado do Mato Grosso do Sul. Então eles estão completamente ambientados a uma produção em larga escala, produção extensiva. É o gado que cuida do bolso do fazendeiro, não é o fazendeiro que vai cuidar do gado. João, e quem busca esse tipo de produto? Para quem é indicado? Para qualquer pecuarista que queira ganhar o seu negócio, que queira fazer um nome de respeito na produção dos reprodutores no Brasil. É porque, como eu falei, Gustavo, são animais produzidos a pasto, animais rústicos. Os amigos podem acompanhar as imagens de parte da nossa oferta. É um gado que tem raça, que tem carcaça, que tem rusticidade e que vai agregar. Eu não tenho a menor dúvida, assim como nós vendemos no leilão de dezembro, Gustavo, será uma oferta para os principais produtores de genética do Brasil aproveitar essa oportunidade, porque são muitas mães de touros que passarão pela televisão no Canal do Boi. Teremos condições comerciais facilitadas? Sem dúvida, Gustavo. Teremos parcelamento facilitado, teremos frete gratuito em boa parte da malha rodoviária nacional, teremos baterias de opção para o amigo que busca a compra em larga escala, em volume, enfim, todas as condições comerciais dos grandes leilões de genética do Brasil. É nesta terça-feira, então, fica o convite para todo mundo participar. Exatamente, terça-feira, 23 de fevereiro, a partir das 20 horas aqui no Canal do Boi, em toda a plataforma digital Central Leilões, 250 matrizes qualificadas, mães de touros para produzir genética a pasto aqui nas telas do Canal do Boi. Conto com a sua audiência, 23 de fevereiro, 20 horas, primeiro leilão virtual do ano de 2021 da Agropecuária Recomeço. Conto com a sua audiência. Por aqui nós vamos de intervalo comercial, mas antes eu gostaria de convidar você mais uma vez para participar do Bom Dia Produtor. Envie suas dúvidas e sugestões no nosso WhatsApp. O telefone é o 67 99863 1001. No próximo bloco, você vai conhecer uma pesquisa da Embrapa que estuda a ingestão de água no desempenho de ganho de peso dos bovinos. Fique com a previsão do tempo para a região sul. Oito horas e 9 minutos, por aqui voltamos e olha só, o Brasil tem pesquisas de avaliação de desempenho e ganho em peso de bovinos. Há cerca de 70 anos, quando foram introduzidas as provas de avaliação para identificar animais de melhor performance na balança e na conversão alimentar, desde então, os pesquisadores investigam indivíduos e seus pais que ganhem mais peso comendo menos no coxo. Agora uma nova luz surge nas buscas pela eficiência, desta vez não pela comida, mas pela ingestão de água. Parece loucura, né? Mas é verdade. E já tem estudo da Embrapa sobre isso. Veja na entrevista do pesquisador ao nosso companheiro Daniel de Paula. O Brasil tem mais um grande motivo para se orgulhar da sua pesquisa. Saiu a primeira literatura do mundo sobre eficiência hídrica em bovinocultura de corte. Isso mesmo. Me lembro que em 2014 começaram os estudos na Fazenda da Grama, em Pirajuí, um criatório importante de Cenepal no Brasil, um dos pioneiros na introdução da raça. E de lá para cá, a Embrapa, através do Geneplus e seus técnicos, passou a estudar o que estava acontecendo na prova de desempenho denominada Safiras do Cenepal, para se chegar a uma conclusão sobre esse importante quesito em termos de seleção em pecuária para a produção de carne a campo. Quanto que o animal precisa tomar de água para produzir 1 quilo de carne? Bom, esses estudos vão continuar, porque ninguém nunca para, mas para nosso orgulho, a Embrapa conseguiu este ano, na virada deste ano de 2020 para 2021,
um artigo publicado pela mais prestigiosa revista de medicina veterinária do mundo, chama-se Animal, e é editada pela Universidade de Cambridge desde acho que o ano 9 a.C. E o cara que assina este artigo, publicado para nosso orgulho na Animal, nesta virada do ano, está aqui do meu lado o Gilberto Menezes, que é pesquisador da Embrapa e gestor do GenePlus, e topou falar com a gente um pouquinho sobre essa questão institucional da importância da pesquisa que vocês fazem, que eu acompanho, tenho o privilégio de ter amizade dentro da Embrapa e vejo como é que é árdua a tarefa de vocês, mas como que é gratificante ver os resultados. Antes da gente falar dessa importância da água, né, que todo mundo sabe que é fundamental, imagino que para você, o Rodrigo Gomes, que começou esse estudo lá atrás e a gente estava junto lá na grama, e de lá para cá tanta gente se envolveu, Gilberto, deve ser uma satisfação enorme, não pela importância só da Animal, mas pela constatação, né, Gilberto? Com certeza, Daniel. A gente como pesquisador, esse é talvez o auge, né, do nosso trabalho, né? Quando a gente consegue fazer um trabalho pioneiro, como você falou, é o primeiro trabalho estudando a genética do uso e da eficiência do uso da água em bovinos de corte, junto com o pessoal da Kansas State University dos Estados Unidos, mas na raça Senepol nós fomos o primeiro, fomos os pioneiros em 2018 com os resultados preliminares, e é uma satisfação ter essa oportunidade, né, de estar usando algo lá igual na grama, que a gente trabalhava, uma prova de desempenho dentro do programa Embrapa GenePlus, gerando conhecimento, gerando algo para a cadeia produtiva de forma já direta, mas ao mesmo tempo usando aqueles dados, aquelas informações geradas para gerar ciência, para avançar no conhecimento. A Embrapa tem essa função, né? A gente é muito demandado para gerar soluções, inovações para a cadeia produtiva de forma direta, que o produtor veja aquilo resolvendo o problema dele, mas também nós precisamos fazer ciência de base, entender como as coisas funcionam, e a questão da água, apesar de ser básica na produção animal, a gente nunca tinha estudado isso de forma adequada, talvez até por não conseguir medir. Né? Agora, com as novas tecnologias, coxos automatizados, bebedouros automatizados, a gente consegue fazer essa medição individual e chegar em resultados como a gente chegou. E, claro, uma satisfação publicar o artigo numa revista igual a Animal, né? Uma revista A1, quer dizer, um nível mais alto que tem dentro das revistas científicas. Isso para o Brasil é uma satisfação e, claro, para a Embrapa também. A gente tem que lembrar o seguinte, ele falou aqui rapidamente, o Safira Senepol começou lá em 2009, né, na Fazenda da Grama, os criadores definiram de achar as melhores fêmeas jovens para se tornarem doadoras, para poder permitir que essa expansão do Senepol, que se consolidou e hoje está em voo de cruzeiro no Brasil, se fizesse com segurança. E a Embrapa foi adotada desde então pela Associação Nacional dos Criadores como o programa oficial da raça. E tudo o que acontece no Safiras, que foi aberto pela Grama, o banco de dados, a gente conversou aqui já bastante a respeito disso, que o GenePlus passou a se alimentar desses dados, quer dizer, essas informações são fundamentais para o que hoje é o Senepol. E em 2012 foi o primeiro coxo eletrônico da Intergado, me lembro da reunião do Marcelo Neves Ribas com o Júnior Fernandes na Grama. Depois, em 2014, os bebedouros eletrônicos. Foi aí a fonte das informações. Como é que vocês compilaram tudo isso? Porque não é fácil. Em 2014, 2020, vocês mandaram um artigo para a Animal em maio, mais ou menos. Foi aceito por aí. Exato. Como é que foi esse trabalho? Olha, esse trabalho foi fruto de uma dissertação de mestrado aqui na UFMS, né, no Gabriel Pereira, tem que assina junto, que assina junto com a Andréa Egito, que é a colega da Embrapa, que é a orientadora dentro do programa de pós-graduação da UFMS. Então isso começa já os trabalhos, as análises de 2018, 2017, que a gente fez a solicitação para o Marcelo, né? Claro, o Júnior autorizou e aí o Marcelo nos mandou a base de dados histórica do consumo de água, porque a gente já tinha a base histórica do consumo de alimento. Mas esse de água estava parado. Olha, a gente não usava isso na avaliação dos animais dentro do Safiras e do Topázio. Olha só, amanhã você confere a segunda parte dessa entrevista. Iniciamos a nossa semana por aqui, indo direto à nossa redação. A Kylie Rodrigues já está por lá para trazer destaques do setor do agronegócio. Bom dia, Kylie, seja bem-vinda.
Oi, José, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha só, eu trago informações em questão sobre a qualidade da carne, né, e segurança também da carne brasileira. Em uma das principais mercados, né, para o produto nacional, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a BIEC, participa novamente da Gulfood, uma das principais feiras de alimentos e bebidas do mundo, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes. A feira começou ontem, domingo, e vai até o dia 25 de fevereiro. A ação é realizada em conjunto com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, parceira, né, da ABIEC no projeto Brazilian Beef, e conta com a presença de 5 empresas associadas. Diferente dos anos anteriores, por conta das medidas de prevenção à pandemia de Covid-19, não será realizado o tradicional degustação do churrasco brasileiro. Ainda assim, o presidente da ABIEC reforça a importância da aproximação com esse mercado. José, olha só, as exportações brasileiras para os países árabes somaram 362,5 mil toneladas em 2020. Em faturamento, as vendas foram de 1,3 bilhão de dólares. Esse mercado respondeu por 18% do volume exportado pelo Brasil em 2020 e 15% da receita total, viu, José? Os números são bem positivos, né, Kylie? Agora você fala do mercado do boi gordo, em especial dos animais de reposição, né? O que você tem pra gente aí? É isso mesmo, José. Os preços dos animais de reposição vêm registrando um firme movimento de alta e renovando de forma consecutiva os recordes reais. Entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021, os avanços nos valores da reposição foram mais intensos que os observados para o animal para abate, um contexto que vem resultando em piora na relação de troca. Esse cenário é bastante desafiador a pecuaristas, tendo em vista que esses agentes também se deparam com custos de insumos para alimentação, em patamares recordes. Considerando-se apenas os meses de fevereiro, a atuação relação de troca da arroba de boi gordo no mercado paulista por um bezerro em Mato Grosso do Sul é a segunda pior da série do CPEA, atrás apenas da verificação em fevereiro de 2015. As informações foram estas, José, desta segunda-feira, né? Outros destaques, basta o pessoal acessar o nosso portal sba1.com e também ficar ligadinho nas nossas redes sociais. Tem muita novidade, muita informação por lá. Tá certo, Kylie. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no Bom Dia Produtor. E olha só, você conhece o buriti? Ele é uma palmeira usada como alimento e remédio pelos povos da Amazônia e do Cerrado. O buriti tem 1000 finalidades que atende o homem, os animais e as indústrias. Confira na reportagem da Emater Minas, veiculada em parceria com o Canal do Boi. Vida de agricultor que vive em brejos, lugares úmidos, as veredas enaltecidas pelo escritor Guimarães Rosa, tem dessas coisas. Parar no caminho só para avistar junto de barro enfeitar sua casa. Olha só. É assim que começa o dia da Zenita em Brasília de Minas, no norte de Minas Gerais. Trajando sua galocha e levando o balde a tiracolo, ela segue seu caminho, identificando qual palmeira está pronta para dar bons frutos nessa safra. Antes de continuar essa prosa, já vou logo dizendo que há grande fartura de água em região de vereda. Isso porque há um tipo de formação vegetal do cerrado que ocorre nas florestas galeria. Podem apresentar buritis, palmeira, entre outros, e são denominados campo limpo. Nós viemos a Paracatuca, distrito de Brasília de Minas, onde a Zenita faz a coleta do buriti aqui nessa vereda. Há quanto tempo você está nesse ofício, Zenita? Há muito tempo. Assim, há muito tempo eu convivo com o buriti, né? Eu moro em uma vereda que eu saio de casa e já chego nos buriti. E a experiência é essa, desde muito nova, desde, né, praticamente os 10 anos que eu já vou na vereda, já pegava, né, para o consumo de lanche. E depois eu comecei a fazer teste de doce, né? Fazia doce de barra, fazia doce de pote. Aí comecei a comercializar, levar para a cidade, vender, né? Ter um bom comércio. Não é à toa que essa veredeira e o povoado onde vive acredita nos poderes de cura do buriti.
é considerado uma bomba da saúde. É rico em beta-caroteno e vitamina A. De que maneira que você comia ele quando era criança? A gente tirava a casquinha com a boca mesmo, né? Quando ia comer lá debaixo do pé. E ruía. Ruía o carocinho, ruía a polpinha, a polpa dele. Ele previne alguma doença? Sim, eles falam que sim. Tipo assim, tem pessoas que chegam me procurando óleo, que o óleo é bom para as pessoas que têm bronquite, asmático, né? Mistura no mel de abelha e toma as colherzinhas. O buriti se reproduz de 4 em 4 anos. E manusear um alimento sem danos ambientais é um saber transmitido de pai para filho nas comunidades tradicionais, onde o importante é que as próximas gerações também tenham o que cultivar e trabalhar no futuro. A vereda tem que ter os machos, né? Senão os fêmeas não produzem. Então é tipo assim, o macho namorado da fêmea. Aí eles todos soltam o cacho normal. Entendeu? Solta o cacho normal, só que o fêmea vinga, o fruto cresce. E o macho some. Ele só solta o cacho e não vinga o fruto. As palmeiras são altas. Como é que você faz para ter acesso a esse fruto? Ele cai. Quando ele está maduro, ele cai. Aí a gente pega só os que caem. Tem alguma identificação, uma coloração especial para você identificar? Esse fruto está maduro? Tem, porque ele só cai quando ele está maduro. Aí é bem assim, amarelinho, né? Uns bem amarelinhos, outros mais avermelhadinhos. Tudo se aproveita do buriti. A casca vai para a alimentação animal. O óleo vai para a indústria. E a polpa vai para a produção de doces, bolos e farinha. E a castanha ou caroço é devolvido à natureza para que uma nova planta floresça. Os agroextrativistas seguem um ritual no manuseio do fruto, que tem essa cor amarelada. Eles têm contrato com a cooperativa Grande Sertão, que fica em Montes Claros. E a parte que lhes cabe, além de catar o fruto, é raspar a polpa, pôr para secar e só então encaminhar a cooperativa. Ou então, a cooperativa vai até eles. E por falar em cooperativa, esses mesmos agricultores do Cerrado, da porção norte de Minas, ainda fornecem uma diversidade de frutos do Cerrado. Estão vendo esse tamarindo, esse coquinho azedo? Olha que delícia! São para serem preparados como polpas e vendidos no comércio local e regional. Em média, são 600 famílias agroextrativistas cadastradas na cooperativa Grande Sertão. Então a cooperativa ela começa o trabalho dela, né, em 2003, focada no aproveitamento das frutas, tá? E com essas frutas produzindo polpas de diversos sabores, principalmente polpas de frutas nativas do bioma cerrado, tá? Sempre resguardando a questão do cuidado com o não uso do agrotóxico, com a produção do produto agroecológico, a produção do produto orgânico, um alimento diferenciado, né, que de fato agrega um valor e que atende de fato essa demanda que está tão crescente para os produtos naturais no mercado. O buriti representa geração de trabalho e renda, além de conservação das veredas. Onde há buriti, significa que a água está boa para consumo. Deu para ver isso bem de perto na propriedade da Zenita. A paisagem é maravilhosa e dá para unir a fome com a vontade de comer literalmente. Ela aproveita a água dos córregos e nascentes para irrigar sua horta. E por lá há de tudo um pouco. Tem até morango, ervas medicinais, pimenta para os amantes e uma variedade de hortaliças. É uma outra fonte de renda da família. E no quintal não podia faltar pés de piqui, outro fruto do cerrado. Eita fartura, povo bom! Pelo cuidado que tem as famílias que manejam o bioma cerrado e pela qualidade do produto final, é que as indústrias de cosmético e alimentícia têm buscado essa matéria-prima. Grandes indústrias de cosméticos, indústrias alimentícias, né, elas têm interesse na raspa do buriti, na polpa desidratada, mas principalmente no produto final, que é o óleo do buriti. É um óleo rico em carotenoides, rico em antioxidantes, né? A gente brinca que é um óleo que deixa as pessoas mais jovens.
tá? Isso pela presença da quantidade de oxidantes que ele tem aqui dentro desse óleo. É um óleo que a gente fala o óleo milagroso do Buriti. Na cooperativa é realizada a extração do óleo. Os agricultores fazem o processo de extração da raspa, faz o processo de desidratação e secagem, armazenamento, nós fazemos o processo de logística. Vamos até os agricultores extrativistas, trazemos para cá, para a nossa indústria, que fica em Montes Claros, tá? Onde que é realizado o processo de extração desse óleo. A extração do óleo consiste em receber a matéria-prima, fazer um processo de pesagem, avaliar a qualidade, levar para o laboratório pequenas amostras, avaliar como está essa qualidade, quanto à umidade, à acidez, ao índice de peróxido do óleo obtido dessa matéria-prima, né? Então, passando por esse processo de qualidade, está adequada, aí então a gente traz para as nossas máquinas, né? Aí nós temos as máquinas, as prensas, né? São prensas construídas todas em aço inoxidável para garantir de fato uma qualidade desse produto, com uma qualidade adequada também. Então, nós fazemos o processo de prensagem nessas prensas, né? E a prensagem nós temos o óleo e nós temos também outro produto, né? Outros dois produtos. Um é uma torta que vai para alimentação animal e outro é uma farinha que nós produzimos que vai também para alimentação humana, que também está dentro da nossa linha de pesquisa. A Cooperativa Grande Sertão tem desenvolvido testes com outros produtos. E para os amantes de cerveja, há na cooperativa a cerveja de coquinho azedo, do tipo Fruit Beer, bem premiada e com sabor bem agradável. Bacana a reportagem, hein? Olha só, você já viu na nossa programação o anúncio do Holding Farm que a Central Leilões vai realizar com a transmissão do Canal do Boi de 8 a 11 de março. De 8 a 11 de março. Quem convida para o evento agora é o leiloeiro rural João Campo, da Central Leilões. Veja. Tá chegando o Holding Farm 2021, a edição mais interativa que terá transmissão aqui pelo Canal do Boi, pela @play, pela plataforma Central Leilões. De 8 a 11 de março, fiquem ligados conosco. Palestras e discussões de grandes técnicos e criadores do Brasil inteiro para você poder aproveitar. Mais informações, entre em contato conosco. Só para reforçar que de 8 a 11 de março você acompanha o Holding Farm entre 6 e 8 da noite, exceção da quinta, dia 11, quando a transmissão será das 7 às 8. Além do Canal do Boi e das mídias da Central Leilões, você também pode acompanhar essa transmissão pelo @play. Aguarde e em breve traremos mais detalhes e o programa completo. Olha só, Bom Dia Produtor vai terminando por aqui. Nós vamos encerrar lembrando a você para participar do nosso programa, sempre nas nossas mídias sociais. E lembrando também que logo mais o programa vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Nos acompanhe, não deixe de nos acompanhar nas nossas mídias sociais, no site sba1.com também e no aplicativo @play. A todos vocês um bom dia e até amanhã.